Bom dia, boa tarde, boa noite! Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja maravilhosamente bem. Hoje é dia da gente estrear um quadro novo aqui no canal. O nome desse quadro é Deixa que eu te conto. Roda a vinheta. Vou explicar rapidamente como funciona esse quadro, como vai funcionar. O que ele é? Ele é um quadro onde eu vou contar curiosidades sobre mim, sobre a minha carreira, sobre os personagens que eu fiz. Então, coisas que talvez alguns saibam, outros não, coisas que vocês não sabem ainda. Tocou o interfone. Calma, pausa aí no vídeo que eu vou lá atender e já volto. Calma aí. A comida que chegou. Pronto? Boa tarde. Você poderia só receber pra mim? Eu já pego aí embaixo? Pode ser que eu tô no meio de uma gravação aqui e já pego. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pronto. Voltamos. Chegou a comida. Tá gravando ainda? Chegou a comida, por isso que eu tive que levantar. Desculpa. Bom, rodando de novo. Basicamente, como que vai funcionar esse quadro, né? Eu já falei isso. Tô engraçado hoje, né? Vou contar curiosidades sobre mim, sobre a minha carreira, coisas que vocês sabem. Alguns sabem, outros não sabem. Coisas que vocês não sabem mesmo, ninguém sabe. E eu pretendo também receber outras pessoas aqui para que a gente possa saber mais sobre essas pessoas, o que elas nunca falaram, o que elas gostariam de falar sobre bastidores, experiências, enfim. Então, basicamente, o quadro é isso. Por isso que o nome é Deixa que eu te conto. Hoje, no programa de estreia, eu não podia deixar de começar, como eu sei que tem muita gente aí da época do Rebelde que gostaria de saber, de contar um pouco mais como foi que aconteceu, né, essa minha aprovação, vamos dizer assim, no teste para poder entrar pro elenco, né? Então, essa aí foi uma saga. Foi uma saga pelo seguinte, eu não desejei fazer Rebelde, assim, não foi uma coisa que veio de dentro de mim, eu falei, cara, eu tenho que fazer Rebelde. Na verdade, como é que aconteceu? Foi assim, eu tinha uma amiga que é assessora de imprensa, que é a Betinha, e ela é muito amiga do Rancoleta, que trabalha na Record, e ela ficou sabendo que ia ter audição pro Rebelde, que eles iam fazer o Rebelde brasileiro e tudo mais, e que ia ter audição, e que eles estavam procurando pessoas, atores e atrizes que cantassem, que dançassem e que atuassem. E aí ela sabia que eu fazia as três coisas. Obviamente que eu ainda estava num processo de aprendizado mesmo, de aprendizagem, né? De tanto do canto quanto da atuação, era muito cru ainda, né? Quando em 2011, imagina, eu comecei a fazer teatro no meio de 2008, então a gente está falando aí de 2 anos e meio, no máximo, assim. E na verdade o teste foi em 2010, né? Então a gente está falando de 2 anos de experiência, é pouca coisa. Então ela sabia que ia ter essa audiência e tudo mais. Audiência não, é audição. Audiência, gente, tô muito doido. Essa audição. E aí ela me indicou, né? Ela falou, cara, você precisa fazer isso e tal. Eu vou falar com o Rancoleta pra você ir lá fazer o teste e tudo mais. Eu falei, pô, Betinha, cara, acho que não, cara. Acho que nada a ver e tal. Acho que não é isso que eu quero fazer. Eu já tinha feito algumas participações na TV Globo, mas nunca tinha feito um personagem mesmo do início ao fim. E aí ela, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, cara, eu não vou. Acho que não tenho chance. Então, vai uma galera fazendo o teste, galera que já tem mal experiência, eu tenho pouco tempo. E, pô, tem que fazer as três coisas muito bem. Acho que não vai rolar, não vou. E ela falou, Arthur, já tá marcado, é dia tal, o horário tal e o texto é esse. Eu falei, não tem como. E eu fazia uma peça do Domingos de Oliveira, que é a direção da Bia Oliveira, Os Melhores Anos das Nossas Vidas. E a Betinha, ela era assessora desse espetáculo. E aí ela, né, tinha um carinho muito especial por mim, eu também por ela. E ela queria muito que eu fizesse, muito que eu fizesse. Ela marcou, eu falei que eu não ia e eu não consegui não ir por ela. Isso é real. Eu fui pro primeiro teste Rebelde por ela, porque ela já tinha falado com o Rancoleta, ela já tinha marcado, ela já tinha colocado o nome dela, a cara dela tapa ali. E eu não tinha como deixar ela, tipo, se queimar por minha causa. Então eu meio que decorei o texto no caminho, porque eu realmente não ia pro negócio, mas eu resolvi ir. Decorei ali no caminho e tudo mais, e fui e entreguei o melhor que eu tinha naquele momento. E eu acho que talvez o fato de eu não ter desejado tanto, de eu não ter
bitolado tanto que eu tinha que passar aquilo, de eu ter deixado as coisas mais leve, talvez foi o que me fez passar, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, enfim, em todas as fases para que eu pudesse entrar. Eu acho que quando a gente deseja muito uma coisa, assim, de uma maneira que não é saudável, eu acho que a gente acaba criando sabotadores pra gente mesmo, porque a gente fica se julgando, a gente fica nervoso, a gente começa a criar um monte de problemas onde não tem. Então, como eu não tinha esse desejo, eu fui muito leve, eu fui lá entregar o que eu tinha de melhor naquele momento, mesmo sabendo que talvez o meu melhor naquele momento não fosse suficiente para eu passar naquele teste. Óbvio que eu não estava pensando nisso, eu não vou passar. Não, eu não pensei nisso, mas eu também não pensei, tipo, eu preciso pegar esse personagem de qualquer jeito, eu preciso passar. Então não teve esse pensamento. E aí eu passei da primeira fase, não sei como, nem acredito que eu passei. E aí depois veio a segunda fase, veio a terceira fase e tudo mais. Bom, eu tinha uma moto na época e eu morava no Rio de Janeiro, tava andando de moto, indo de algum lugar para um outro, não lembro exatamente para onde eu tava indo, e meu telefone começou a tocar sem parar, e eu encostei a moto para atender. E aí, enfim, era o Marquinhos, que era produtor de elenco na época, e ele me ligou para dar a notícia que eu tinha passado em Rebelde, que, enfim, eles queriam que eu fosse lá para fazer uma reunião e tudo mais. E obviamente eu fiquei muito feliz na hora, né? Ah, um ponto importante, tá? Ao longo do caminho eu fui começando a querer fazer, óbvio, né? No início, no primeiro teste eu não desejava estar ali, eu não queria, eu fui por ela. E ao longo do processo, conforme eu fui passando, obviamente eu fui tendo vontade de estar ali, né? Porque você vai conhecendo o projeto, vai ficando mais por dentro e vai batendo aquela vontade. E como eu fui atleta de natação muitos anos da minha vida, aí também vem a parte competitiva da pessoa aqui, né? De querer entrar. Mas eu acho que, como eu já tinha passado alguns processos, esse querer não me derrubava. Ele me dava mais força. Então o meu lado competitivo entrou aí mais para esse final. Enfim, aí passei no teste final, beleza, vai fazer Rebelde e tal. Aí aconteceu uma situação. Eu já estava aprovado, não tinha contrato assinado, não tinha nada, mas já estava aprovado ali para fazer para fazer Rebelde. E eu recebi um telefonema de um produtor de elenco da TV Globo. E ele me ligou, não vou falar o nome porque eu nem sei se ele quer que eu exponha ele, então, como eu não tenho autorização, eu não vou falar nada. Ele me ligou e falou: Arthur, a gente vai fazer uma novela aqui, a gente tá buscando um ator assim bem no seu perfil e tudo mais. Era uma novela das 9, se chamava Insensato Coração. Bom, vocês devem saber. E aí a gente queria fazer, pô, já estou há algum tempo procurando um ator aqui, enfim, não tá rolando e tudo mais, a gente queria te testar. E esse é um personagem que ele precisa ser aprovado tanto pelo autor quanto pelo diretor. Também não vou expor os nomes porque, enfim, não cabe. E aí eu falei, cara, André, seguinte, cara, acabei de receber a ligação, foi no mesmo dia, eu acho, se eu não me engano foi no mesmo dia da ligação. Acabei de receber uma ligação que eu passei pra fazer Rebelde, não sei se você tá sabendo do projeto e tudo mais, expliquei por alto. Ele falou, cara, eu tô sabendo, pô, que legal, parabéns, mas a gente queria muito te testar. E aí eu falei, mas André, como é que eu vou fazer, cara? Eu já passei, tudo bem, não tenho um contrato assinado. Ele falou, não, vem aqui pra gente fazer um teste, sem compromisso e tudo mais. Bom, fiz o teste, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, ele me liga de manhã cedo e fala, Arthur, tudo certo, aprovado, você passou no teste. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu tinha as duas coisas para fazer. Eu tinha tanto a novela Insensato Coração como Rebelde. E aí eu pensei e escolhi fazer Insensato Coração. Falei, não, vou fazer Insensato Coração. Entrei em contato com a Record e falei, ó, agradeço muito a oportunidade, mas eu acabei também passando para um outro trabalho e estou optando fazer esse outro trabalho, muito obrigado e tudo mais. Agradeci e resolvi fazer Insensato Coração. Beleza, lá o contrato começou, né, minha agente na época começou a discutir o contrato lá com a TV Globo e chegaram num acordo e faltava eu assinar o contrato. Só que aí nesse meio tempo, é uma confusão, gente. Nesse meio tempo, o Roberto Bom Tempo, esse eu posso falar, eu acho, não tem problema, ele me ligou, eu tinha feito um filme com ele, então a gente já se conhecia. Ele me ligou, ele foi quem fez também
como é que fala? A preparação dos atores de Rebelde, foi ele e a Fê. E ele me ligou falando, cara, tô sabendo o que tá acontecendo e assim, eu acho que você não deveria fazer a novela, eu acho que você deveria fazer aqui com a gente, Rebelde, porque você tá no começo de carreira, eu acho que aqui você vai ter mais oportunidades, você vai poder errar mais, você vai poder aprender. Vai ter o lance, né? A oportunidade de você juntar atuação com música, que é o que você gosta. Cara, vem aqui de novo, vamos conversar. O seu Irã, ele quer te explicar melhor o projeto e tudo mais, e beleza. E aí, como ele é uma pessoa, um artista que eu admiro muito, eu acho ele extremamente talentoso, um diretor também sensacional, além de um ator, óbvio. Eu falei, cara, beleza, se ele tá falando isso, vamos lá. Vou lá conversar com ele de novo e entender mais profundamente esse projeto para ver se eu mudo de opinião de novo. E aí fui para essa reunião, o seu Irã me explicou o projeto junto com o Rancoleta e o Roberto, enfim. E eles falaram e eu me convenci de que ali era o melhor lugar para eu estar. Né? É o que o Bom Tempo falou, eu estava no início de carreira, uma novela das 9 não é fácil, se você não estiver preparado ela realmente passa por cima de você, as coisas acontecem muito rápido, o tempo da televisão é muito rápido, e eu optei por fazer Rebelde. E aí que veio o segundo problema, quer dizer, sei lá se é o segundo, terceiro, quarto, não sei. E aí veio um outro problema, que era, eu precisava ligar pro André e dizer pra ele que eu não ia mais fazer a novela das 9. Olha que confusão que eu arrumei na minha vida, gente. Enfim, entrei em contato com ele, pedi 1 milhão de desculpas, óbvio, porque já tinha sido aprovado pela direção, pelo autor, por ele. E eu acabei voltando atrás e não fazendo a novela. Expliquei todos os meus motivos, expliquei o fato de eu ter a oportunidade de fazer um projeto ligado de atuação e música, expliquei o fato de que mesmo que eu tivesse sido aprovado, eu acho que eu não estava preparado ainda para encarar uma novela das 9, um personagem tão bacana. E ele entendeu, e inclusive queria deixar esse agradecimento a ele. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele. E porque ele me protegeu dentro da TV Globo, assim, eu acho que ele não me expôs, ele não, sabe, tanto que as portas não se fecharam pra mim, e depois eu voltei pra lá e fiz vários outros trabalhos legais lá, que inclusive eu vou contar aqui também, ao longo do tempo, as minhas experiências, o que aconteceu, enfim. Mas voltando pra Rebelde. E aí eu assinei lá pra fazer Rebelde, e não me arrependo em nada, eu acho que as coisas acontecem exatamente como precisam acontecer. Eu fui muito feliz nos anos que eu fiquei na Record, foram 3 anos, 3 para 4 anos, eu aprendi muita coisa lá, muita coisa, trabalhei com profissionais incríveis, então de fato foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, com certeza, assim, eu afirmo com 100% de certeza que se eu tivesse escolhido outro caminho, eu não tinha atingido tantas pessoas, eu não tinha conquistado tantos fãs, tantas pessoas que gostam de mim, que se espelham em mim de alguma maneira. Eu não teria rodado o Brasil 2 vezes fazendo shows, eu não teria tido essa experiência maravilhosa que foi fazer Rebelde, contar essa história, viver essa história, conhecer os fãs pelo Brasil inteiro. Então, assim, realmente eu não me arrependo de nada. Foi uma decisão difícil, mas eu acredito que foi a decisão mais acertada. E aí por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes a vida ela coloca a gente em situações assim, né? Ela coloca a gente num lugar onde a gente tem que escolher um caminho, e é para a direita e para a esquerda, né? Ou você tem que seguir para a direita ou você tem que seguir para a esquerda. Muitas vezes a vida faz isso com a gente. E a gente tende a escolher o que aparentemente seja o melhor caminho. E aí, voltando a dizer, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se a gente for parar para pensar, muita gente, eu não posso falar todo mundo, né? Porque eu estaria sendo insensível de dizer dessa forma, mas muita gente que atua, principalmente na televisão, gostaria de fazer uma novela das 9. E, principalmente um menino de 20 anos que está começando e está tendo ali a primeira oportunidade de fazer uma novela das 9, um personagem legal, seria o mais óbvio, o mais lógico, vamos dizer assim, né?
Só que quando eu comecei, o meu objetivo, e isso eu falo assim tranquilamente, o meu objetivo não era ser famoso. O meu objetivo era trabalhar, era atuar, era viver de arte. Era o que eu amava fazer. Então, não foi isso que pesou. Até num primeiro momento, óbvio que o ego, a vaidade, ele toma conta de você. Então, no primeiro momento, quando eu desisti de fazer Rebelde para poder fazer a novela, pesou isso. Falei, cara, eu vou fazer a novela das 9. Não tem nem o que pensar, vou fazer. Mas quando o Roberto me trouxe pro chão e ele lembrou de tudo que eu já tinha conversado com ele, de onde eu queria chegar, do porquê que eu estava fazendo aquilo, não fazia sentido eu ir para lá, porque eu não estava pronto. Então eu precisava ir para um lugar onde eu fosse de fato ser acolhido, onde eu fosse ter uma preparação mais longa. Não que dentro da TV Globo não tenha uma preparação, tem. Mas ali no Rebelde a gente ia ter uma preparação de mais meses, porque era um trabalho que envolvia mais coisas. Então eu poderia ter mais oportunidades de acerto, de erros e acertos. E então é isso que eu queria dizer para você que está assistindo. Quando você tiver que escolher um caminho, escolha lembrando de qual é o seu propósito, de qual é o seu objetivo real e não do que isso vai representar para as pessoas ou para você diante das pessoas. Isso é muito importante. Quando você entende que o melhor caminho é aquele que vai estar alinhado com o seu propósito e com o seu objetivo, você fica em paz. Enfim, essa foi uma história, né, do Rebelde, de como eu entrei, de como eu comecei ali. Ainda tem muita coisa para falar de Rebelde, de experiência de bastidores, enfim, muitas coisas. Eu não quero contar tudo de uma vez só, senão o episódio vai ficar muito grande. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi a estreia do Deixa Que Eu Te Conto. Espalha para todo mundo, ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E esqueci alguma coisa, Ana? De falar alguma coisa? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Comentem bastante. Vou até fazer na câmera fechada. Comentem bastante e divulguem, gente. A gente tem que fazer esses vídeos chegarem em mais pessoas, porque senão ele fica sem propósito. Ele tem uma mensagem legal, ele tem histórias legais, tem quadros interessantes e a gente precisa fazer isso chegar em outras pessoas. Eu fico feliz, muito feliz de você estar aqui me assistindo. Isso para mim já vale muito, mas eu acho que a gente pode alcançar mais pessoas e eu preciso da sua ajuda, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu, tamo junto, valeu!